Capítulo 293, Poseidon 5. Fiquei sabendo que o acumulador apareceu bem debaixo dos nossos narizes. O que você planeja fazer agora? Não acho que as nossas defesas vão aguentar. Elaine deu um pequeno sorriso e olhou para Jinrang. Enquanto ele a olhava, Jinrang pensou, essa puta maluca, seu irmão gêmeo mais novo havia morrido e seu inimigo estava vindo, mas ela simplesmente parecia estar se divertindo, sem nem demonstrar um pingo de raiva. Ele sempre pensou que ela tinha alguns parafusos soltos na cabeça. Mesmo quando eram subordinados de Lana, ele nunca sabia no que ela estava pensando. Não era como se ela fosse profunda ou esperta, era mais imprevisível e sempre escolhia o caminho que parecia mais divertido para ela. Elaine era louca por se divertir. Quando realizaram o golpe, ela se juntou a Tritão porque achou que seria mais divertido. Seus motivos eram tão sem noção quanto os planos de ter de roubar a posição de Bentek. Jinrang, que era uma pessoa lógica, nem tentava entendê-la. Ele não a queria perto dele. Mas o que ele poderia fazer? Ele esperava que Ted atacasse Yonvou e fugisse, mas Ted foi morto de um jeito tão anticlimático. Será que o acumulador estava escondendo algo? Mas era impossível ele ter escondido alguns de seus poderes em uma batalha que envolvia Bentek, o corpo de alma nascente de Valks, Duque Ardbad e o regimento da fantasia. Mesmo que o acumulador fosse um monstro misterioso, isso era difícil de entender. Ou ele conseguiu ficar mais forte depois daquela luta? Não é possível. Jinrang pensou que a primeira possibilidade fazia mais sentido. Mas se fosse verdade, então eles não tinham outra escolha. Precisamos matá-lo a qualquer custo. Dessa vez a velocidade do crescimento do acumulador era aterrorizante o suficiente para fazer os espectadores tremerem. Se ele podia crescer tanto depois de só uma luta, isso significava que seu talento estava em um nível completamente diferente. Quanto mais tempo uma variável perigosa como ele ficasse sozinha, mais perigoso seria para o clã. Mas não vai ser fácil pará-lo. Jinrang pressionou suas têmporas que pulsavam e olhou para trás. A enorme porta de ferro decorada com monstros e um tridente que criava tempestades demonstrava o poder de Poseidon. No entanto, já havia dias que estava fechada. Quando o capitão vai sair? Jinrang balançou sua cabeça. Não sei do que você está falando. Eu pensei que sua condição melhoraria em alguns dias, mas a recuperação está sendo mais lenta do que eu esperava. Quer dizer que você não contou a ele sobre o que está acontecendo do lado de fora? Jinrang assentiu em silêncio. Um olhar de descrença apareceu no rosto de Elaine e ela bufou. Havia um poder condensado enorme atrás da porta que era tão grande que dominava seus arredores e fazia com que os outros sentissem vontade de venerá-lo. O poder estava se contorcendo e parecia com um monstro e o deus a quem serviam ao mesmo tempo. Quanto mais perto Elaine chegava da porta, mais forte o poder ficava até que Elaine parou e olhou para Jinrang. Ela se sentia ansiosa, como se algo pudesse roubar tudo dela. Seu rosto ficou cheio de choque pela primeira vez. Então essa puta maluca também sabe como fazer esse tipo de expressão. Jinrang bufou. É óbvio que o capitão está preparando algo. Ele pode estar se comunicando com Poseidon agora. Se comunicando. Isso é se comunicar? De qualquer forma, até que o capitão saia por vontade própria, é proibido se aproximar da porta. Sugiro que você não faça isso a não ser que queira ter todo o seu poder sagrado drenado. Elaine se afastou alguns passos da porta e recuperou seu fôlego. Apesar de parecer chocada, seus olhos indicavam uma felicidade interna. Jinrang sentiu como se fosse chorar com essa visão. Mas então e os invasores? Devemos impedi-los nós mesmos. Não acho que só o acumulador que é um problema. Ela estava falando dos ratos desgraçados que estavam seguindo Yonvou, Kreutz, Sem Rosto e o Doutor da Ruína. Eram filhos da puta que ela queria eliminar também. Se eles conseguissem fazer os movimentos certos, conseguiriam se livrar de todos que estavam incomodando o Tritão. Você e eu temos que nos livrar deles a qualquer custo. Você está dizendo que precisa da minha ajuda? Eu aceito a ajuda de qualquer um nesse momento. Sério, você é muito honesto em horas assim.
A mão de quem você está tentando segurar não é de uma pessoa qualquer, sabe? Dezenas de olhos se abriram acima dos olhos de Elaine, criando uma visão repugnante. Jihan podia ver seu rosto refletido em cada um deles. Yonvou levantou sua cabeça. Ao longe, ele podia ver um castelo gigante perto da costa. Parecia com uma pilha de ruínas, uma fortaleza e até mesmo um templo ao mesmo tempo. Yonvou podia sentir o Bentek do lado de dentro com algo imenso. O que ele está fazendo? Já fazia algum tempo que ele não podia se conectar com os espíritos familiares em sua sombra. Não era que Bentek havia se livrado deles, a conexão tinha sido cortada, como se algo a estivesse bloqueando. Yonvou tinha uma ideia do que poderia ser. A barreira de um deus. A terra habitada por deuses e demônios era chamada de terra sagrada ou território sagrado e havia uma barreira ao redor, parecida com a que ele sentiu no 16º andar nos templos das Três Nornas. Especialmente quando a deusa Urd desceu. Será que Poseidon desceu também? Yonvou achou que algo estava estranho. Cale a boca, meu lorde. Como isso é minha culpa? Você é um deus, mas nem viu que isso aconteceria. Eu te mostrei um dos meus lados ruins por causa do meu deus mal-humorado. Vamos começar de novo. Bentek era do tipo de pessoa que amaldiçoaria o deus a quem servia se as coisas não acontecessem como ele esperava. Isso mostrava como ele tinha confiança em si mesmo, então era estranho Bentek ter pedido para Poseidon descer. Não. Poseidon não está descendo. É algo parecido e Yonvou balançou sua cabeça. Se ele simplesmente estivesse descendo, Yonvou teria sentido o poder sagrado de Poseidon, mas a tempestade dentro daquele castelo era diferente. Já estou aqui, então não tem nada que eu possa fazer a não ser enfrentá-lo. Yonvou organizou seus pensamentos e lentamente começou a subir a colina. Ele conseguiu sentir as presenças seguindo-se movendo também. Parecia que eles estavam se preparando para aparecer depois que Yonvou oficialmente começasse seu confronto com Tritão. No entanto, isso não importava para ele. Contanto que ele terminasse sua luta com Bentek e tomasse o poder sagrado de Poseidon como recompensa, ele não se importava com o que os outros fizessem. Na verdade, se causassem mais caos ainda, poderia até ajudar. Mesmo se tentassem atacá-lo, ele já havia conseguido despistar o corpo de alma nascente de Valks. Seria impossível ele não conseguir fugir deles também. Além disso, assim como Creutz e a cavalaria da ilusão, eles o estavam seguindo de longe. Creutz era quem estava mais próximo dele, mas como havia prometido, ele não estava interferindo. Yonvou ativou seu circuito mágico enquanto se aproximava do castelo. Seus 360 núcleos circularam e a pedra filosofal fornecia poder mágico para ele continuamente. Seus sentidos ativaram e seus músculos ficaram tensos. Os olhos dracônicos e a percepção extrasensorial se ativaram e ele leu o fluxo dentro do castelo. Ele estava pronto para começar o ataque imediatamente se algo acontecesse. Tritão poderia atacar a qualquer momento e já que não apareciam há algum tempo, ele achava que eles estavam dentro do castelo. No entanto, Yonvou não conseguiu sentir nada quando se aproximou do castelo. O quê? Não havia nada dentro do castelo. Nenhum dos ataques que ele estava esperando apareceu e não havia nem soldados nas paredes. Ele procurou por todos os lados com seus olhos dracônicos e percepção extrasensorial, mas não conseguiu sentir nada. Mesmo quando finalmente chegou no castelo, ele não podia sentir nada. Será que realmente eram só algumas ruínas? Uma sensação ameaçadora estava sendo emitida pelos portões abertos, como se estivesse convidando para entrar. Ele estava esperando uma luta intensa, então ficou surpreso. Foi algo bem anticlimático, mas ele não baixou sua guarda. Não muito tempo depois que ele passou pelos portões do castelo, ele viu um homem sentado em uma pedra esperando por ele. Yonvou já havia visto esse rosto antes. Era o jogador que salvou Bentek do Duque Ardbar. Jihan, ele era um subordinado de Bentek e o servia mesmo quando ainda seguiam Lana. O apóstolo de Orion se levantou lentamente da pedra quando viu Yonvou. Então você veio. Eu estava esperando desesperadamente que você só estivesse passando. Jihan parecia cansado.
Enquanto Bentek estava se recuperando da luta, ele estava tomando conta do seu trabalho e do de Bentek. Yonvoo não era a única coisa em sua mente. Os 3 clãs seguindo Yonvoo, o Regimento da Fantasia, Necrópole e o Baú das Almas do Sem Rosto, também queriam um pedaço do território de Tritão. Todos eles se aliaram para colocar pressão em Tritão. Essa era parte do motivo para Yonvoo não ter precisado enfrentar nenhum ataque. Tritão havia concentrado toda a sua força em um local, já que estavam sendo atacados por vários poderes. Vou te pedir um favor. Você está disposto a não lutar aqui? Jinrang estava sendo genuíno. Ele queria evitar que qualquer luta acontecesse se pudesse. Se Yonvoo fosse embora, Tritão poderia fazer várias coisas. Isso mostrava como Yonvoo era um oponente difícil. Yonvoo estava cheio de descrença. Foram vocês que começaram. Eu posso me desculpar quantas vezes você quiser. Também vamos compensá-lo. É só dizer o preço. Os olhos de Jinrang brilharam. Yonvoo podia ver o desespero neles e riu incrédulo. E se eu quiser a cabeça de Bentek? O rosto de Jinrang se enrijeceu. Então você não vai recuar. Não posso aceitar a sua oferta. Mesmo se eu deixasse isso de lado, você acha que Bentek simplesmente aceitaria? Jinrang não conseguiu dizer nada. Ele vai vir atrás de mim no futuro, independente do que nós concordássemos. Não é Bentek que está atrás de mim, mas sim Poseidon. Como seus servos, eu não acho que vocês podem ignorar suas ordens. Jinrang encarou Yonvoo e suspirou. Você está certo. Nós fomos escolhidos por Poseidon. Tecnicamente, somos como sacerdotes dele. Vamos acabar confrontando você inevitavelmente algum dia. Não gosto de deixar coisas pela metade assim. Então acho que não temos escolha. Jinrang levantou suas mãos e puxou um par de espadas das suas costas. Kaching. Sua aura começou a circular enquanto o som de metal batendo em metal ecoou. Estava além do poder que Ted havia exibido. Vamos ter que cerrar nossos dentes e lutar também. O chão tremeu e as coisas ficaram barulhentas atrás dele. Bum! O que é isso? Merda! Deu ruim pra gente. Dezenas de monstros carregando os membros de Tritão apareceram perto dos jogadores, seguindo Yonvoo e atacaram. Caos de monstros era o poder de Caríbdes, a deusa que Elaine servia. Caríbdes era filha de Poseidon e Gaia. Ela tinha o poder da terra e do mar e, sendo ela mesma um monstro horrível, governava todos os monstros. Necrópole e Baú das Almas só planejavam observar e nunca esperavam ser atacados. Eles correram para entrar em posição, mas aqueles que foram lentos para reagir foram esmagados instantaneamente. Ao mesmo tempo, o ar ao redor de Yonvoo rodopiou e o moveu para uma localização completamente diferente. Ao invés de Jinrang, uma cobra monstruosa de dezenas de metros de comprimento rastejou na direção dele com a boca escancarada. Capítulo 294, Poseidon, 6. Yonvoo instintivamente puxou Vigrid do subespaço e a levantou. Clang! A presa venenosa da cobra monstruosa parou bem acima da cabeça de Yonvoo. Ela tentou engolir Yonvoo, mas seu corpo de dragão demoníaco resistente não se movia. Ainda assim, a força da cobra monstruosa era inacreditável. Vigrid já teria cortado a cabeça de um monstro normal a essa hora, mas a cobra mal tinha sido arranhada. Xing! Vigrid tremeu. Yonvoo rapidamente viu através da identidade da cobra com seus olhos dracônicos. Elaine era mais um dos líderes de Tritão em sua forma monstruosa. Transformação, monstro. A deusa Caríbdes era um monstro aterrorizante, o que significava que sua apóstola Elaine não só podia governar os monstros, ela também podia tomar a forma da exúvia de Caríbdes. No entanto, Elaine não gostava de se transformar em um monstro e o fato de que ela recorreu a isso só significava uma coisa. Você está planejando se livrar de mim primeiro. Isso mesmo. Apesar de Yonvoo estar murmurando mais para si mesmo, Jinrang apareceu atrás dele e respondeu. Por favor, morra aqui, acumulador Svosh. Jinrang balançou suas duas espadas e uma poderosa aura cobriu as lâminas com uma luz brilhante. Tornado verdadeiro. A habilidade atacava com a força de um tornado toda vez que ele balançava as espadas.
No momento em que as lâminas cortariam as costas de Yonvou, ele circulou seu circuito mágico, aquecendo a pedra filosofal que estava na espera, e suas asas de fogo se abriram. Um calor poderoso se expandiu e fez Ji-Hang sair voando. Ele deixou sulcos profundos na terra enquanto era empurrado para trás e olhou para Yonvou com olhos arregalados. Seus braços haviam sido queimados e ele estava sentindo uma dor intensa. Ji-Hang conseguiu se curar com seu poder sagrado, mas era inacreditável que seu corpo, que possuía a bênção do oceano, pudesse ser ferido tão seriamente assim. Seu choque não terminou por aí. Yonvou envolveu seu corpo com fogo e se virou para o lado. A lâmina branca de Vigrit ficou preta e criou outra explosão. Uma onda de fogo ainda mais poderosa do que a anterior envolveu Elaine e Ji-Hang. A barreira ao redor deles não conseguiu aguentar o calor intenso e se quebrou. A onda de calor fez o tornado subir para o céu, rasgando a atmosfera. Ji-Hang rolou pelo chão, então se apoiou na sua espada para se levantar. Seus olhos estavam trêmulos. Como isso? Seu plano era simples. Enquanto o baú das almas e Necrópole estavam ocupados, ele e Elaine tomariam conta de Yonvou antes de se livrar dos outros clãs. Ele não achou que isso seria difícil. Eles estavam no território sagrado de Poseidon e se lutassem dentro desse espaço, Ji-Hang acreditava que teriam uma chance contra Yonvou. Os jogadores lidando com seus outros inimigos só precisavam aguentar até que Bentek abrisse a porta de ferro. Mas Ji-Hang percebeu que havia feito a decisão errada tarde demais. Era impossível ele e Elaine capturar alguém como Yonvou. Então ele é realmente um cara monstruoso que se torna mais forte a cada batalha. Será que ele estava escondendo suas habilidades ou só ficou mais forte? Parecia com a última opção, afinal, Yonvou estava usando as mesmas habilidades de quando lutou contra Bentek. Não é isso. Ele estava escondendo sua verdadeira força e também, ficando mais forte. Um par de olhos brilhantes apareceram sobre a cabeça de Yonvou como fogos fátuos e o encararam. Ji-Hang sentiu um calafrio descendo por sua espinha. Tudo em que ele podia pensar era o que é aquilo. A visão do inferno fez sua mente ficar em branco e ele de repente percebeu o que as pessoas queriam dizer quando descreviam como seus corações quase pulavam para fora de seus peitos. Ele sentia como se estivesse pendurado na beirada de um penhasco. O dono daqueles olhos não se comparava ao seu mestre. Yonvou estava escondendo uma carta na manga verdadeiramente incrível. E isso não era tudo. Não se aproxime. Elaine voltou para sua forma humana e caiu de bunda no chão, cheia de medo enquanto se arrastava para trás. Suas roupas estavam encharcadas de suor e sua expressão de terror era clara mesmo com seu rosto chamuscado. Era a primeira vez que Ji-Hang via Elaine, que riu da morte de seu irmão e só pensava em se divertir, agir assim. Ela ficou com ainda mais pavor da visão do inferno de Bou do que ter. As pessoas só percebiam o que entendiam. Como a governante dos monstros, ela via claramente como Bou era poderoso e como ele a ultrapassava. Para pessoas como ela, era impossível superar um ser como Bou. Mesmo Elaine sendo uma Ranker e tendo confiança em sua força, havia limites que ela não conseguia superar. No entanto, Bou não tinha as mesmas restrições. Ele não era alguém que Elaine se atreveria a olhar diretamente e era impossível para ela confrontá-lo. Os fatores de Caríbdes que sempre a protegiam foram desaparecendo e não voltaram. Você me reconheceu? Bou estreitou os olhos. Só Elaine podia ouvir seu sussurro que parecia com um grito em sua cabeça. Seu crânio parecia estar sendo apertado e seu interior se agitou. Então suas próximas palavras fez o coração de Elaine bater ferozmente. Morra quando uma mão invisível saiu das sombras e estava prestes a esmagar o pescoço e a alma de Elaine. Um pequeno assobio foi ouvido e a cabeça de Elaine caiu no chão, seu rosto ainda estava cheio de choque. Um estranho se moveu por trás da fonte de sangue rapidamente. Ele estava enrolado em bandagens que escondiam qualquer informação sobre sua identidade. Era sem rosto, uma das 6 novas estrelas e o líder do clã Baú das Almas. Suas cordas vocais soavam como unhas arranhando um quadro negro.
Assim que Elaine e o canal de Caríbides foram cortados, deixando os monstros confusos, Sem Rosto imediatamente agiu para se livrar deles e foi para o castelo. Ele achava estranho só observar a situação, então resolveu se meter para cortar a cabeça de Elaine. Apesar de sua casa estar sendo invadida, Bentek ainda não apareceu. Isso só podia significar que ele ainda não tinha se recuperado das feridas que sofreu na batalha contra o acumulador. Como se atreve? Bow ficou furioso por ter perdido sua presa bem debaixo do seu nariz, sem mencionar que ela estava cheia de fatores divinos que seu mestre absorveria. Mas acabou perdendo-a por questão de segundos. Ele podia adicionar a alma nas sombras usando os espíritos familiares, mas não podia adicioná-la à coleção de almas. Ele havia perdido a alma de um apóstolo. Bow ativou sua magia para capturar Sem Rosto. O chão em que Sem Rosto estava de pé de repente se abriu e tentáculos de sombra enroscaram em suas pernas. A expressão de Sem Rosto se enrijeceu por baixo das bandagens. Ele estava indo direto para os aposentos de Bentek, mas os tentáculos o impediram. Os olhos enormes acima de Novo eram aterrorizantes, mas isso era tudo que Sem Rosto sentia. Só, Jinrang e Elaine sentiam uma enorme distância entre eles e os olhos. Saia do caminho. Sem Rosto contorceu seu corpo e as bandagens desenrolaram de seu braço para atacar as sombras. As bandagens estavam cheias de aura e eram flexíveis como chicotes ou tão duras quanto lâminas enquanto ele se defendia dos ataques de Bow. Uma bola de fogo gigante caiu do céu. As bandagens nos pés de Sem Rosto se desenrolaram para criar um escudo. Sem Rosto cortou as bandagens que estavam pegando fogo e liberou outras de uma direção diferente. Ele estava planejando se livrar de Bow antes de ir até Yonvou. Acima deles, um portal vermelho se abriu e um homem de meia-idade desceu. Seu rosto estava escondido por um capuz, mas ainda dava para ver os círculos escuros embaixo de seus olhos. Eu anuncio a ruína para todos vocês. O Doutor da Ruína, Hanu, agitou seus dedos e incontáveis círculos mágicos apareceram no ar. Liberação de círculos mágicos aleatórios. Doutor da Ruína usou uma nova forma de magia que não exigia que ele armazenasse ou memorizasse nada de antemão. Ele era o único jogador que podia fazer isso. Era parecido com o tiro aleatório do Asas Celestiais Shajon e Vou. Diferentes círculos mágicos atiraram magia ao mesmo tempo. Bum! Bum! O Doutor da Ruína queria destruir todos, incluindo Yonvou, Sem Rosto, Jinrang e Bentek que estava se escondendo, pois estavam todos reunidos no mesmo lugar. No entanto, Kreutz pulou no meio da luta. Apesar de ter prometido a Yonvou que ele não interferiria, seu líder havia ordenado que ele protegesse Yonvou, então Kreutz não podia ficar parado. Enquanto pulava do Wyvern, ele balançou sua espada na direção do Doutor da Ruína. A espada sagrada Zulfikar emitiu luz. Cruz sagrada. Uma luz branca caiu do céu como uma forte chuva. Como se atreve? Jinrang estava furioso. Tudo estava uma bagunça por causa dos clãs emergentes. Esses desgraçados que tinha tanto medo de enfrentar Tritão diretamente estavam agora correndo por aí como ratos. Apesar de sempre se manter calmo em qualquer situação, ele não conseguia mais segurar a sua raiva. O deus Orion desceu no corpo de Jinrang. Como estavam próximos do templo de Poseidon, havia mais liberdade para um deus se mover por aqui graças às leis da causalidade. Orion conseguiu se manifestar através do canal pelo pedido desesperado de Jinrang. Poder sagrado branco emitia faíscas do corpo de Jinrang. Constelações brilhavam no céu noturno, mostrando que Orion era mais forte do que a maioria dos deuses. Ele também possuía o favor de um dos deuses superiores do Olimpo, Ártemis. Jinrang rugiu e balançou sua espada. O tornado verdadeiro ficou ainda mais poderoso e se quebrou em pedaços acima das cabeças dos intrusos. Tudo aconteceu em um instante. Com a interferência de 2 das 6 novas estrelas, poder sagrado brilhava. Bow de repente apareceu.
Diferença de tempo. Enquanto o tempo desacelerava, Yonvou olhou para tudo com olhos frios, usando seus olhos dracônicos e percepção extrasensorial para calcular e adivinhar todas as possibilidades. Ele adicionou mais uma habilidade. Precognição. Tic-tac. O relógio de bolso se ativou, dando a ele 5 segundos. O período de tempo era mais longo do que da última vez e ele conseguiu ver várias coisas. Ele estava preocupado em usá-la depois de descobrir na sua luta com Bentek que precognição não conseguiria ver tudo. Não havia garantias em uma batalha com um deus. Ele verificou com mais cuidado e examinou mais possibilidades antes de finalmente se mover. A aura negra explodiu de Vigrid mais uma vez. A onda de fogo se espalhou através do labirinto complicado de habilidades. O relógio de bolso parou. O tempo voltou ao normal. Uma explosão engoliu o castelo inteiro, somente Yonvou estava de pé do lado de fora. Continua no próximo vídeo.